a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui Paulo está falando que a natureza, né, ela atesta a existência de Deus. Não precisamos que alguém pregue para uma pessoa que está lá no meio da mata, um índio, uma coisa assim, porque eles sabem. Ele olhar para o céu, a lua, as estrelas, e olhar para a criação de Deus, os animais, a variedade da fauna e da flora, eles sabem, dentro deles, que existe um ser superior que criou todas essas coisas. Ele continua dizendo que, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Aqueles que, mesmo que não tiveram conhecimento literal de Deus, como nós temos a palavra dele, mas o conheceram através da natureza, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aqui está se referindo ao paganismo, né? A adoração de imagens. Portanto, Deus os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações. A luxúria significa um desejo sexual intenso, tá? Para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria, ou seu desejo desenfreado, né, por sexo, de uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos, no seu próprio corpo, a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm. Estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça. Olha os filhos da ira, as características deles, prestem atenção. Toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, são murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. Olha que interessante essa última característica deles. Eles sabem que há um julgamento, eles sabem que Deus há de julgar toda a obra dos homens, mas mesmo assim, eles não somente praticam todas essas coisas terríveis aos olhos de Deus, mas eles também têm prazer, tá, naqueles que as fazem. Isso traz prazer para eles. Essa aqui é a condição do homem da ira, os filhos da ira. Vamos ler agora Efésios 2, 1 a 10. Vamos lá, Efésios. Logo à frente, nós vamos encontrar Efésios capítulo 2. Nós vamos vendo aqui, nós vamos fazer aqui tanto o apóstolo Paulo quanto nós vamos ver depois em Salmos, eles dão para nós uma ideia dos que são filhos da ira e dos que são filhos de Deus, tá? Efésios 2, 1 a 10. Fala que eu vou enganar, peraí. Efésios 2, 1 a 10. Agora, interessante aqui que nós vimos que todas as características do homem mau, dos filhos da ira, tá? Mas Paulo fala aqui uma coisa muito interessante,
O título do meu capítulo 2 aqui está escrito da morte para a vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós já estivemos naquela condição que os filhos da ira estão, porque nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, certo? Então, Paulo diz assim, ó, e vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados. Esta é a condição dos filhos da ira, dos ímpios. E nós estávamos, então, mortos em nossas transgressões, mas Deus nos vivificou, nos quais, no passado, nós caminhamos, gente, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós, antes de aceitarmos a Jesus, nós andávamos como os filhos da ira. Nós praticávamos quase todos os mesmos pecados, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mesmo aqueles que nasceram num lar cristão, que cresceram no momento de sua vida, praticou aquilo. Nós fazemos algumas coisas daquilo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui é a justificação pela fé, né? Cristo aqui, ele nos tirou daquele estado que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E Cristo agora nos vivificou juntamente com ele e nos tornou justos diante do Pai. E nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós mesmos, né? Isso é um dom de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. As boas obras foram estabelecidas por Deus para que todos os seus filhos andassem nelas. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos nós, o nosso planeta está circundado com a atmosfera da graça de Deus. Todos aqueles que vivem debaixo desse céu, aqui neste mundo, ele tem a graça em superabundância. É algo que transborda, que passa do limite, além daquilo que nós precisamos. Então, Deus quer que todos nós andemos nessas boas obras, ou debaixo de sua graça. Então, o pesar e a ira, a tribulação e a angústia alcançarão com certeza os que fazem o mal. Nós vimos aqui duas classes de pessoas. Vimos os filhos da ira, que eles nasceram no pecado, continuam no pecado, têm prazer no pecado, têm prazer em estar junto com aqueles que praticam o pecado. E temos agora também aqui aqueles que estavam nessa condição, estavam mortos em seus pecados e delitos, e agora nós somos ressuscitados em Cristo Jesus para uma novidade de vida. E tudo aquilo que antes nós praticávamos, tínhamos prazer de praticar, hoje nós aborrecemos. O pecado se torna aborrecível para nós, como ele é para Cristo e para Deus. Vamos continuar aqui, ó. Porém, a tribulação e a angústia terão um final, tá? Tudo que está acontecendo neste mundo, estamos vendo. Por que que eu escolhi esse tema? Eu não. O Espírito Santo, que eu orei a Deus, Senhor, me fala algo que eu possa falar para os nossos irmãos. Estamos vivendo momentos difíceis só deste mundo. Estamos vendo guerras graçando por toda parte. Estamos vendo nações contra nações, reinos contra reinos. Estamos vendo aí tantas nações que estão ameaçando invadir a outra, atacar a outra. E isso traz uma instabilidade emocional muito grande para toda a população, porque o mundo está vendo que algo muito grande está acontecendo e que vai acontecer, né? E sabemos, então, que essa tribulação, que já começamos, esse é um princípio das dores, estamos apenas começando,
ela terá um fim. E nós, por que nós estamos estudando sobre esses dois grupos de pessoas? Porque nós teremos aqui quem é que vai sofrer a angústia, qual nunca houve, e quem é que será salvo, livrado dessa angústia, qual nunca houve. Então, o fato de que somente os que são de Cristo vão receber em sua vinda a imortalidade mostra que aqueles que não são de Cristo, que continuam mortos em seus pecados e delitos, eles receberão a ira de Deus. Então, é sobre esses que descerá a ira de Deus. Haverá tormento em relação ao castigo do ímpio, porém esse dura enquanto durar. Chegará ao fim com a destruição do mal. Né? O mal neste mundo terá um fim. Ele tem data para terminar, estabelecida por Deus, tempo para isso. Vamos abrir agora nossa Bíblia em Isaías 10, versículo 20 a 22. Vamos lá, Isaías 10, 20 a 22. Vamos continuando vendo aqui, nós vimos as características, né, dos filhos da ira e dos filhos de Deus. Agora nós vamos ver mais o que Deus tem para os seus filhos. 10, 21, 20 a 22. Vamos lá. Isaías. Ok. 20 a 22. Fala assim, ó. E acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel, que somos nós, semelhante aos que escaparam da casa de Jacó, não mais se apoiarão sobre aqueles que os afligiram, mas eles se apoiarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O remanescente retornará, o remanescente de Jacó, para o poderoso Deus. Porquanto, embora teu povo Israel seja como a areia do mar, contudo, um remanescente deles retornará. A destruição decretada transbordará com justiça. Então, nós vemos aqui que o remanescente de Israel não é uma multidão. Remanescente significa o resto, aquele pouquinho que sobrou. Então, esses aqui, eles voltarão para o poderoso Deus, e Deus os guardará. E no final aqui do verso 22, fala que a destruição decretada vai transbordar em justiça, ou seja, cada um vai receber a sua destruição, o seu castigo de acordo com suas obras. Tá? E vamos ver aqui agora Isaías, o versículo 25 agora, do capítulo 10 ainda. Porque ainda em um pouco tempo e a indignação cessará, e minha ira na destruição deles. Deles quem? Dos ímpios. Então, ainda um pouquinho mais de tempo. Nós sabemos que a taça da ira de Deus ela está a ponto de transbordar. E quando isso acontecer, ele virá trazer o seu juízo sobre os ímpios, certo? Então vamos lá, Isaías 26, 20 e 21. Gosto muito desse versículo, dos versículos de Isaías 26, 20 e 21. Vamos lá. Vou fazer aqui. Ok. Venha, meu povo, entra tu em direção a tuas câmaras ou a teus quartos, né? E fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te, por assim dizer, por um breve momento, até que a indignação passe. Indignação de quem? A indignação de Deus. Porquanto esse o Senhor sai do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade deles. A terra também revelará o sangue dela, e não mais ocultará os seus mortos. Grandes coisas estão para acontecer neste mundo. Quando a ira de Deus já tiver, acredito, gente, que ela já está transbordando. A iniquidade, o pecado, a maldade do homem tem alcançado padrões assim que acredito que só foram vistos pelo povo antediluviano ou pelo povo de Sodoma e Gomorra. Eu acredito que nós estamos até mais, sabe? E Deus fala assim, olha, entra no teu quarto, fica quietinho aí, né? Descansa, fica em segurança, porque eu vou trazer a destruição. E aí nós pensamos assim, mas Senhor,
Nós estaremos no meio disso, Senhor. Como é que vai acontecer conosco, os teus filhos? Essa é a preocupação nossa. Eu tenho certeza que muitos de nós pensamos, né? Como vai ser esse tempo de angústia? Como vai ser essa grande tribulação? Vamos agora ler em Salmo 103, a partir do versículo 8. Salmo 103, verso 8. Vamos lá. Coisa maravilhosa. Aqui vem as promessas de Deus para o seu povo. Aqui Deus está falando o que vai fazer, né, com os seus filhos, como ele vai cuidar dos seus filhos, tá? Vamos lá. O Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. Ele não repreenderá sempre, nem guardará a sua ira para sempre. Ou seja, se ele não vai repreender o ímpio e nem vai guardar a sua ira para sempre, isso significa que um momento Deus irá manifestar a sua ira, a sua repreensão sobre os ímpios. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Por quê? Porque antes nós merecíamos esse tratamento, a ira de Deus sobre nós, que nós éramos pecadores também. Mas nós vimos lá que antes nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas agora nós estamos vivificados, ressuscitados em Cristo Jesus. E continua aqui, olha, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. Amém? Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, ele se lembra de que nós somos pó. Aqui vem o nosso reconhecimento de que nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós somos somente pó. A nossa completa dependência de Deus. Aqui mostra que Deus conhece e sabe que somos pó. E ele continua dizendo que quanto ao homem, que somos nós, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois o vento passa por ela e ela se vai, e o seu lugar não mais a conhecerá. Gente, a nossa vida é isso aí, olha. É uma erva. Ela nasce, aquele brotinho pequenininho, cresce, dá aquela flor, tá bonita, daqui a pouco passa o vento, ou seja, né, passa o período dela florescer, ela murcha. Para que termos orgulho? Para que termos presunção? Para que termos desejo de superioridade? Para que termos é, essa competição com nossos irmãos, às vezes na igreja ou no trabalho? Se nossa vida é como a erva, ela passa de um momento para outro e ninguém tem lembrança. O que fica, eu fico pensando às vezes, os meus netinhos não conheceram minha mãe, ela está na minha memória e na memória dos meus filhos. Quando eu morrer e meus filhos morrerem, a memória dos meus irmãos, da minha mãe, que já faleceram, acabará, passará. Eles não saberão quem nós fomos, quem eles foram. E assim acontece conosco também. Olha, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos homens, sobre os filhos dos filhos. Gente, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós estamos no caminho, estamos fazendo a vontade de Deus, a sua misericórdia, gente, ela sobre aqueles que o temem vai de nós, né, sobre os filhos dele e os filhos dos filhos. Quando eu vejo essa mensagem do Senhor, obrigada. Eu tenho esperança que meus filhos estarão no céu. Porque o Senhor diz que a sua misericórdia estará sobre os nossos filhos. Para aqueles que guardam o seu pacto e para aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Havia a condição aqui, ó, nós temos que lembrar do pacto de Deus, guardar o pacto que ele fez conosco e cumprir e lembrar de cumprir os seus mandamentos. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus e o seu reino governa sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vossos anjos que se destacam em força, que fazem os seus mandamentos, ouvindo a voz da sua palavra. Agora vem a obediência a Deus.
Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu deleite. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. Amém? Então, nós vimos aqui duas classes de pessoas. Mesmo? Vimos que a tribulação e a angústia, elas virão sobre todos os que praticam o mal, mas a glória, a honra e a paz para qualquer um que faça o bem. Ninguém é esquecido. Não existe uma alma tão pobre e ignorante que seja passada por alto, nem tampouco ninguém tão poderoso e rico que possa, e instruído também, que possa escapar dos juízos de Deus. De uma forma ou de outra, todos nós, independente que nós somos, o que nós temos, condição econômica ou intelectual, nós todos passaremos pelo crivo de Deus. Uns para a vida eterna, que serão guardados nesses últimos dias, nos dias da tribulação final, da angústia qual nunca houve, e alguns estarão recebendo a ira de Deus. Então, Deus se revelou tão claramente que toda a alma teve oportunidade de conhecer a Deus. Como essa ira de Deus se revela do céu contra toda iniquidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, então vamos ver o seguinte, que a ira de Deus é dirigida contra o pecado. Deus tem que destruir o pecado, não é mesmo? Deus vai destruir o pecado. Mas o pecado habita onde? No ar? Nas árvores? Nos animais? Não. O pecado habita. A gente fala no coração, mas é na mente. Em nós, o pecado habita em nós. E aqueles que se apegarem aos seus pecados, no momento final, quando não houver mais expiação para eles receberão a ira de Deus. Deus não mais irá lutar com os ímpios. Haverá um momento que Deus vai falar assim, ó, basta, chega, está feito, assim como Jesus disse na cruz, está consumado. Não tem mais, aquele que está consumado nem estava sob Satanás. Agora ele vai falar, está feito, o justo continua justo, o ímpio continua sendo ímpio, e então aqueles que não pediram perdão e não aceitaram a expiação de Cristo, esses serão destruídos quando a ira de Deus se manifestar. E nós sabemos que Deus manifestará a sua ira sobre os ímpios através das suas pragas. São 7 pragas, 7 juízos de Deus sobre os ímpios, porque eles têm feito coisas terríveis, terríveis, terríveis. O pouco que nós sabemos faz com que nós fiquemos doentes de ver quanta perversidade, quanta coisa terrível a humanidade tem condições de fazer com o seu próximo. E Deus vê muito, muito mais do que isso, tá? Então, aqueles que se apegarem ao seu pecado serão exterminados juntamente com ele. Mas a ira de Deus se revela somente contra aqueles que praticam a impiedade, a iniquidade. A ira de Deus não cairá sobre o seu povo. Deus é justo. Romanos 2:2-9 fala sobre isso, que a justiça de Deus. Vamos terminar aqui lendo aqui, 2 Pedro 3, a partir do versículo 7. 2 Pedro 3, vamos lá. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Ok, a partir do verso 7, 7 a 14. Vamos lá. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo. Por que pela mesma palavra? Pela palavra de Deus, ele criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, os animais. Sabemos que a palavra de Deus tem poder, e se ele falou, vai acontecer. E ele disse, pela sua palavra, que os céus e a terra estão reservados para o fogo, até o dia do juízo, para a perdição dos homens que? Justos? É isso assim que diz? Não, para a perdição dos homens ímpios. Então, a ira de Deus está reservada para os homens ímpios. Mas, amados,
Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não está limitado a tempo, mas o dia vai chegar. O Senhor não é tardio a respeito de suas promessas, ainda que alguns homens a tempo tardia. Mas é longânimo, é generoso, longânimo quer dizer generoso para conosco, não querendo que nenhum de nós nos percamos, gente. Deus não quer, nós somos todos filhos de Deus. Mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso. Aqui vem a grande tribulação. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto então que todas estas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda vossa santa conversação e piedade? Gente, se tudo isso, o fogo está reservado para os ímpios, que tipo de pessoa nos convém ser? Pelo cristão verdadeiro. Porque cristão que ama Jesus, que guarda os seus mandamentos, que tenha fé nele de tal forma que sejamos como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu viver que agora eu vivo na carne, eu não vivo por mim mesmo, eu vivo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E terminando, vamos ler aqui Salmo 37. Nossa, é o último versículo de hoje, tá? Nós já vamos terminar. Tem 2 minutos, né, Marisa? Vamos lá. Salmo 37. Ok, versículo 18 a 20. Deixa eu ver o meu. Ok. O Senhor conhece os dias dos retos e sua herança será para sempre. Eles não serão envergonhados no tempo mau, ou seja, no tempo da angústia, qual nunca houve. Nós não seremos envergonhados. E nos dias da fome, eles serão satisfeitos. Nosso pão será dado e nossas águas serão certas. Mas os perversos perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Eles serão consumidos na fumaça, serão totalmente destruídos. E o verso 39 e 40 do mesmo capítulo diz: Mas a salvação dos justos é do Senhor, ele é a sua força nos momentos de aflição. Então, nos momentos que estivermos passando pela angústia qual nunca houve, tempo de tribulação terrível, o Senhor vai ser a nossa salvação. Ele vai ser a nossa força. O Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos perversos e ele os salvará, porque confiam nele. Olha, nós temos diante de nós, já estamos vendo aí, parece assim que, parece não, né? As profecias finais só deste mundo, elas estão se desenrolando diante de nossos olhos como 3D. Estamos olhando assim, nós podemos ver todas as profecias acontecendo. Mas nós vimos aqui que duas classes de pessoas, os filhos de Deus e os filhos da ira. Os filhos de Deus serão guardados, protegidos, alimentados, e os filhos da ira serão destruídos. Como a fumaça de gordura, né, que você queima uma gordura, você vê que você pega um pedaço de gordura animal, você põe no fogo, ela vai queimando, queimando, e vai subindo a sua fumaça, com suas partículas de gordura, e vai ficando somente uma massa bem pequena. Assim serão consumidos os. Nós temos, então, amanhã nós vamos falar sobre os 2 tipos de angústia qual nunca houve. Sabia que existem 2 tipos de angústia qual nunca houve? Super interessante. Então, amanhã nós vamos falar sobre esses 2 tipos de angústia qual nunca houve. E hoje nós vimos aqui, pelo que nós estudamos, que essa angústia qual nunca houve não é para nós, não é para os filhos de Deus. Elas pertencem aos ímpios, tá? E eu sei que nenhum de nós que aqui estamos nessa condição dos ímpios, porque vocês escolheram, nós escolhemos estar na presença de Deus nas primeiras horas da manhã. Eu amo os que me amam, ele diz, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. E temos a certeza que nós encontramos a Deus e a Cristo neste momento, e todos nós possamos continuar firmes, firmes, nós estamos quase no limiar da eternidade, já estamos assim olhando, já e podemos, assim, pela fé, ver a luz saindo da constelação de onde Deus habita, para vir nos buscar. Mantenhamos a fé, mantenhamos a esperança, e que o nosso coração se encha de paz e de alegria, porque grande é o Senhor, ele fará maravilhas para o seu povo. Que Deus nos abençoe.
Amém. Irmão Jackson vai orar para nós agora.